Boa noite. Nesse programa iremos falar um pouco sobre a distribuição de trabalho. A nossa turma é o sexto BBNA e os integrantes do grupo são Adriano Romão, Luiz Seco, Rafael Gomes, Renan Ribeiro, Sara e Thiago Domingos. Os indicadores de problemas na distribuição de trabalho é a insatisfação nas unidades que mantém alguma relação funcional com a unidade do gerente, demora na transmissão de dados, atrasos na entrega de documentos e informações, divulgação em rede de dados incorretos e rendimento individual baixo. O objetivo na análise de distribuição de trabalho é possibilitar a diagnose na qual se verifica a qualidade no trabalho, minimizar tensões internas motivadas por atritos relacionados e aspectos exclusivamente funcionais, a natureza funcional voltado para a unidade organizacional e a natureza comportamental, que é minimizar conflitos. A análise ela é válida para níveis operacionais, pois mede tarefas exercidas, tempo gasto e frequência. Enfim, ela presta mais ao serviço burocrático das áreas de produção. Boa noite. A análise é dividida em 3 etapas. Primeira, agrupar as tarefas semelhantes em atividades ou serviço. Segunda, montagem de quadro de distribuição do trabalho. E terceira, análise de quadro de distribuição do trabalho. O quadro de distribuição de trabalho é o instrumento utilizado para analisar as diversas atividades atribuídas a cada uma das unidades existentes em uma empresa, visando aferir a carga de trabalho e a racionalidade de sua distribuição. O quadro de distribuição de trabalho é fundamental para todas as empresas, primando a qualidade, eficiência e a produtividade. Para isso, os administradores utilizam de ferramenta para organizar e otimizar o funcionamento do trabalho dos funcionários de uma empresa. Dentre essas ferramentas estão o fluxograma, layout e o QDT, que será abordado nesse trabalho. O quadro de distribuição do trabalho vai analisar as tarefas realizadas em cada uma das áreas, especificando o tempo que será gasto por cada funcionário nas atividades gerais e individuais, visando o aproveitamento de tempo e que alguns não fiquem sobrecarregados e outros com pouca atividade. Todo estudo de distribuição do trabalho conduz à confecção de um QDT e à efetivação da análise do trabalho. Os objetivos obtidos pelo uso da ferramenta: identificar as atividades que consomem o tempo de cada um dos funcionários, definir quem faz o que, definir quantas horas totais no período, dia, semana, um mês, cada funcionário dedica no trabalho. Segundo objetivo, derivados a partir de sua análise: definir a atividade mais importante, estabelecer o fluxo da atividade principal, verificar a fluência e continuidade da atividade principal, identificar superposições de tarefas e detectar sobrecarga ou ociosidade. As vantagens: visão imediata das atividades executadas e de quem as executa, facilita a análise comparativa da participação de cada integrante do todo, aponta imediatamente desequilíbrios na distribuição, fácil aplicação, entendimento e uso. E as desvantagens é o esquecimento das relações interpessoais. E a seguir, como criar um QDT, análise do QDT e modelo de QDT. Não saia daí! Oi pessoal, eu sou o Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar? Doli, o melhor, Doli Guaraná, o sabor brasileiro.
Boa noite, eu estarei falando de como criar um QDT. Definir quem faz e com que frequência, relacionar por funcionário o que faz, com que frequência e quanto tempo gasta no trabalho. Assume-se que o formulário seja preenchido pelo analista OSM em entrevista com o funcionário. Ele deverá informar gasto estimado com cada atribuição e frequência, se semanal, diária ou mensal. As atribuições menos importantes ou mais esparsas poderão ser citadas em um item diverso, sem a necessidade de informar frequência ou tempo. Para diferenciar a atividade de tarefa, buscam-se as finalidades do setor, aquelas que fornecem os produtos, a razão de existir o setor, as situações mais nobres para as quais o setor existe. Ao final dessa etapa, o setor deverá mostrar a sua cara, o papel que ele realmente exerce na organização. Uma vez consolidadas as informações, forma-se o conteúdo de relatório de consolidação de atividades. Nesta fase, a equipe de analistas já estará em condições de elaborar o QDT ideal para o setor e de cada um dos funcionários participantes das coletas de dados. Neste momento, dar-se ao setor uma nova identidade, uma proposta de um papel claro e eficaz para a empresa. Agora eu vou falar um pouco sobre a análise do QDT com relação ao tempo. Tempo que cada tarefa acaba consumindo em sua execução, identificar as tarefas que consomem mais tempo, verificar se existe concordância entre aspectos de gasto de tempo e importância de tarefa, identificar se existem tarefas secundárias que recabem uma quantidade considerável de tempo, cuidado com tarefas pequenas que consomem pouco tempo, mas que são repetidas muitas vezes, por exemplo, atender o telefone. Agora um pouco sobre capacitação, relacionando com perfeita adequação de mão de obra empregada nas tarefas e atividades de análise. Nível de aproveitamento das aptidões dos funcionários no desempenho das tarefas. Todos os operários recebem treinamento para operar com máquinas. Com flexibilidade nas tarefas executadas está de acordo com o cargo, experiência e titulização de quem executa. Se existe a necessidade de treinamento. Boa noite! Na análise com relação ao volume, é possível observar a existência de tarefas desconexas, provocando problemas de descontinuidade, divisão de uma tarefa em passos, cada um executado por um funcionário. Na análise do custo, é possível observar a quantidade total de horas disponíveis reais e as que foram usadas, o nível de evolução do pagamento e horas extras e o custo versus retorno. Na análise da racionalização, será observado como fazer melhor e com menos custo a mesma tarefa, analisando distribuição física inadequada, uso de formulários complexos, uso de equipamento com problemas e execução de muitas tarefas manuais que poderiam ser mecanizadas. Agora vamos mostrar o modelo de montagem do QDT. Seis premissas podem ser utilizadas como base na montagem do QDT, sendo elas o que, como, porquê, quem, onde e para quê. Se o objetivo for analisar o trabalho efetuado, podemos elaborar o questionário com as seguintes perguntas: o que está sendo feito, como está sendo feito, por que fazer dessa forma, quem faz, onde faz e para que faz. Já se o objetivo for analisar o tempo, podemos fazê-lo com os seguintes questionamentos: o que toma mais tempo, como pode ser melhorado, por que devemos gastar menos tempo, quem gasta mais tempo, onde há mais perda de tempo, para que executar nesse tempo. Vários questionamentos diferentes podem ser criados dependendo da necessidade. Com base nas informações obtidas, é possível analisar a distribuição do trabalho e propor mudanças na mesma. Bom, por hoje é só. Esperamos que tenham gostado e agradecemos a sua audiência. Até o próximo programa. Tchau! 1, 2, 3, gravando! Falar? Não, vou igual o Jornal Nacional. Antes de você começar. Boa noite. Antes. Mas eu não posso ficar só olhando pra câmera, eu tenho que olhar aqui só. Porque se eu olho pra câmera e pra cá, ele vai ficar.
Dá pra ficar. Dá pra. Vai ficar olhando, sabe? Olha, fica de costas. Peraí, vai. Você ouça a voz dele, já dou risada, mano. Boa noite. Não, já errou. QDT. QDT Com é o relação ao quê? tempo. QDT. Quadro de distribuição de Quadro. trabalho. Agora eu vou falar um pouco sobre... Todo estudo distribui. É foda, cara. Eu QDT, que será abortado. Sem a necessidade de informar frequência ou tempo. Ficou meio mal medo, né? Não, eu acho que ficou estranho. Dentro dessas... cacete de agulha. Você tem que falar. Tem que falar. Ufa!